Glória a Deus. Abre a sua Bíblia em Hebreus, capítulo 4, versículo 13. Diz assim: não há nada que se possa esconder de Deus. Em toda a criação, tudo está descoberto e aberto diante dos seus olhos, e é a Ele que todos nós teremos de prestar contas. Vamos orar mais uma vez. Abaixe sua cabeça, pede para Deus falar com você nessa noite, pede para Deus usar a minha vida pela sua graça e misericórdia. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós já te adoramos, nós já sentimos a sua presença palpável nesse lugar, Pai. E como foi bom, e como está sendo bom. O Senhor é a palavra de Deus vivo. Ah, Pai, então nesse momento nós queremos estar diante de Ti, diante da Tua palavra, Senhor, e ser descobertos pelo Senhor, Pai, porque não há nada oculto diante de Ti. Então vem, Senhor, através da Sua palavra, e fala conosco, Pai, nessa noite. Penetra, Senhor, na divisão da alma, do espírito, juntas e medulas. Discerne as intenções do nosso coração através da Sua palavra, Senhor. Os pensamentos, os sonhos. Visita, Senhor, o nosso mais íntimo do nosso ser, Pai. Vem com a Tua palavra, Senhor, sobre nós, que ela caia em boa terra e produza frutos. Usa a minha vida, eu não tenho nada a oferecer, Senhor, mas pela Sua graça e pela Sua misericórdia, vem sobre nós nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. No último culto de casais, nós tivemos aqui uma dinâmica, né, Clebão? Kleber e a Cris fizeram uma dinâmica entre casais para descobrir se os casais se conheciam. Uma das perguntas ali nessa dinâmica foi: quem é o mais engraçado? E aí os casais estavam um de costa para o outro, e eles levantavam uma bandeirinha, uma plaquinha, ele, ela. E ali eu peguei e pensei, né, falei, né, eu sou mais engraçado, né, amor? Só que eu descobri ali que minha esposa não me acha engraçado. A gente ia errar a pergunta, Kleber. Ela não me acha engraçado. Poxa, e eu sempre fui engraçado minha vida inteira. Só que minha esposa não me vê como uma pessoa engraçada. E eu fiquei pensando na minha imagem percebida, porque todos nós possuímos três imagens: a nossa imagem projetada, que é aquilo que nós queremos mostrar; a nossa imagem percebida, que é a forma como as pessoas percebem a gente, nos vê; e a nossa imagem real, que é a imagem de como você é realmente. Hoje é difícil saber quem são as pessoas realmente, só através da tela, né? Porque elas mostram o que elas não são. Elas se projetam da forma que elas querem ser percebidas. Elas mostram que estão bem, mas não estão. Mostram que estão felizes, mas não estão. Mostram que têm dinheiro, mas na verdade estão endividadas. Querem mostrar os seus bens, seu intelecto, suas habilidades, os seus dons, a fim de serem percebidas como pessoas melhores
do que elas são realmente. As pessoas se projetam da forma que elas querem ser percebidas. Porém, igreja, a única imagem que é válida para Deus é a nossa imagem real. É quem nós somos realmente. Porque diante dele nós estamos nus, descobertos. Quando ele olha para a gente, ele falou: está querendo projetar uma imagem, está querendo que as pessoas percebam você de outra forma, mas eu sei quem você é. Já viu lembra daquele filme? Eu sei o que você fez no verão passado. A carta de 2 Coríntios, ela foi escrita por Paulo para a igreja de Coríntios, né? Ali na igreja de Coríntios havia se infiltrado lá uns falsos mestres, e eles começaram a dizer que Paulo estava se sentindo, que Paulo era muito autoritário, que as palavras de Paulo eram muito duras, quando ele pregava as palavras eram muito duras. E eles falavam: e Paulo nem tem tanta autoridade assim, cara, para pregar, para liderar a gente. O cara lidera de longe, o cara lidera por carta, o cara vive viajando, o cara vive em missão. A verdade é que os coríntios estavam bravos com Paulo. Por quê? Porque na primeira carta que Paulo havia mandado para eles, ele tinha dito que não dava para conversar com eles como pessoas espirituais, mas ele estava escrevendo aquela carta falando a pessoas carnais. Paulo falou para eles que não dava para dar alimento sólido para eles, um arroz e feijão, porque eles ainda eram meninos, e ele tinha que dar para eles leitinho. Olha isso. Paulo expôs ali o que ele achava dos membros da igreja de Coríntios, na primeira carta. Então, os caras estavam bravos com Paulo. Eles não engoliram o conteúdo da primeira carta. Eles falaram: o que é isso? O que esse cara está falando? E agora, Paulo, ele envia uma segunda carta aos Coríntios. E grande parte da segunda carta era Paulo se defendendo das acusações, porque ele ouviu falar que a galera estava falando um monte dele. E ele estava ali na segunda carta deixando claro para eles que ele não estava querendo projetar alguém que ele não era, e que ele não estava preocupado com a sua imagem percebida, o que eles estavam percebendo dele. Não estou preocupado com o que vocês estão percebendo de mim. O que importava para ele estava escrevendo na carta, era agradar a Deus e pregar o evangelho verdadeiro. Quem está aqui, igreja? 2 Coríntios, nós vamos ver o conteúdo da carta. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 9. Paulo está se defendendo, e ele fala, versículo 9: porém, acima de tudo, o que nós queremos é agradar o Senhor, seja vivendo no nosso corpo aqui, seja vivendo lá com o Senhor, porque todos nós temos de nos apresentar diante de Cristo, para sermos julgados por Ele, e cada um vai receber o que merece, de acordo com o que fez de bom ou de mal na sua vida aqui na terra. E aí ele continua no versículo 11: sabemos o que quer dizer temer o Senhor, e por isso procuramos levar as pessoas à verdade. Deus nos conhece completamente, e espero que no seu coração vocês me conheçam também. Paulo está dizendo aqui: porque eu temo a Deus, eu prego a verdade para as pessoas. Eu não estou muito preocupado com a imagem percebida que vocês vão ter de mim. Por quê? Porque eu temo a Deus.
E por isso eu preciso pregar a verdade. Só que hoje em dia, até as nossas mensagens, elas são mensagens para agradar as pessoas. Versículo 12. Não estamos querendo nos elogiar a nós mesmos outra vez para vocês. Pelo contrário, queremos lhes dar motivo para terem orgulho de nós, a fim de que tenham o que responder ao que se sentem orgulhosos por causa da aparência de uma pessoa, e não por causa do que ela é. Paulo estava preocupado em agradar a Deus, e não a homens. Não que ele não se preocupasse com a sua imagem percebida, ele se preocupava, até porque as pessoas precisam nos ver como um homem, uma mulher de Deus. Segundo a Coríntios, agora no versículo 11, ele fala isso, ele fala, na parte B, eu espero que no seu coração vocês me conheçam também. Eu espero que vocês vejam que eu estou querendo apresentar diante de vocês que eu sou uma pessoa que teme a Deus, e por isso que eu estou falando essas coisas. Ele esperava que as pessoas conhecessem ele como ele era, uma pessoa temente a Deus e que só estava discipulando, querendo fazer o melhor para Deus, querendo agradar a Deus acima de tudo. Só que ele escreveu também uma carta aos Gálatas, e ali na carta aos Gálatas ele deixa claro que ele não procurava a aprovação das pessoas, ele só queria ser aprovado por Deus. Gálatas capítulo 1, versículo 10 diz: por acaso eu procuro a aprovação das pessoas? Não, o que eu quero é a aprovação de Deus. Será que agora estou querendo agradar as pessoas? Se eu estivesse, eu não seria servo de Cristo. Paulo aqui, ele deixa claro quem ele servia. Ele servia a Cristo. Ele falou, se eu quisesse agradar as pessoas, eu serviria as pessoas. Mas como eu sirvo a Cristo, eu agrado a Cristo. Sabe por quê, igreja? Nós sempre serviremos a quem nós tememos. Repete comigo. Nós sempre serviremos a quem tememos. Se você teme ficar sem dinheiro, você vai servir a Mamon e as riquezas. Na primeira proposta, na primeira oportunidade de passar a perna, você vai cair, porque você teme ficar sem grana. E aí ali na primeira proposta você vai falar, não tem escapatória, porque eu sirvo a quem eu temo. E Jesus, ele disse, não tem como servir a dois senhores. Ou você agrada a um e desagrada o outro, ou você agrada o outro e desagrada um. Não tem como servir a Deus e a Mamon. Se eu sirvo a Deus, eu procuro agradar a Deus, igreja. Mas se eu sirvo a homens, eu procuro agradar os homens. Se você serve seu patrão, o seu patrão pede para você fazer uma falcatrua lá, você vai fazer, porque nós sempre seremos servos daquele a quem tememos. Poxa, mano, meu patrão tá me pedindo, cara, e eu temo meu patrão. Temer, igreja, é ter grande respeito, não é ter medo. Temer é ter um grande apreço, um grande respeito, é colocar num grau de importância. Uma vez um patrão meu me pediu para tratar umas fotos de umas minas peladas. Eu falei, ô patrão, você sabe que eu sou crente, irmão. Falei, por favor, não me peça isso. Aí ele falou, desculpa aí, Marcos. Ficou todo sem graça, porque eu não sirvo ele, eu sirvo a Deus, igreja. Quem está aqui? Se você serve seus pastores ou seus líderes, você só será um homem ou uma mulher de Deus na frente deles. Mas quando eles não estiverem por perto, você será uma outra pessoa. Porque nós sempre seremos servos daquele a quem tememos, aquele a quem nós colocamos num grau de importância.
Aí você vai pegar a escala com aquela cara emburrada, sem motivação nenhuma. Por quê? Porque você não veio servir a Cristo, você veio servir a homens, e homens não tem nada em troca para te dar. Mas Jesus tem uma recompensa do alto, igreja. E aí você vai servir feliz. Oh meu Deus, Ele vai me devolver tudo isso que eu estou entregando para Ele. Se você serve a sua esposa, você vai para a igreja por causa da sua esposa. Você vai entrar no ministério por causa da sua esposa, e não porque você ama Jesus. Se você serve seu esposo, você vai para a igreja por causa dele. Vai trabalhar na igreja por causa dele, porque ele te pediu, porque ele está te pressionando. Se você teme seus pais, e aqui é um fato, né? Os filhos que temem aos pais, eles não vêm para a igreja porque eles querem. Eles vêm porque eles temem os pais. Temem e tremem, né? Aí é temer, colocar num grau de importância, e tremer, que é ficar gelado quando não vai para a igreja não, pega a cinta, já pega o chinelo. Não é assim, igreja? Quantos aqui não ia para a igreja obrigado quando era pequeno? Quem nasceu no berço? Paulo deixou claro que ele era servo de Cristo, amém? Só que Pedro, por outro lado, um dia ele deixou a desejar. Pedro acabou mostrando a quem ele servia em uma determinada ocasião. Pedro, ele projetou uma imagem de como ele queria ser percebido pelas pessoas que ele servia. Ele não conseguiu agradar a Deus diante daquela situação, porque no seu íntimo, lá no fundo, Pedro ainda temia, colocava um grau de importância às autoridades judaicas. Pedro queria servir a Cristo, Pedro amava Jesus, Pedro já era um grande apóstolo quando ele fez isso, mas ele não conseguiu se posicionar diante de uma situação, diante das autoridades judaicas. Ele não conseguiu se posicionar, porque nós sempre serviremos aquele a quem nós tememos. E o próprio Paulo chama a atenção de Pedro. Está lá em Gálatas capítulo 2, versículo 11. Paulo falando aos Gálatas: porém, quando Pedro veio para Antioquia da Síria, eu fiquei contra ele em público, porque ele estava completamente errado. De fato, antes de chegarem ali alguns homens mandados por Tiago, Pedro tomava refeições com os irmãos não judeus. Mas depois que aqueles homens chegaram, ele não queria mais tomar refeição com os não judeus, porque tinha medo dos que eram a favor de circuncidar os não judeus. E também os outros irmãos judeus começaram a agir como hipócritas, do mesmo modo que Pedro. Até o Barnabé se deixou levar pela hipocrisia deles. Quando eu vi que eles não estavam agindo direito, de acordo com a verdade do Evangelho, eu disse a Pedro na presença de todo mundo: você é judeu, mas não está vivendo como judeu, e sim como não judeu. Então como é que você quer obrigar os não judeus a viverem como judeus? Pedrão, o apóstolo, o Paulo chamou a atenção dele em público. O cara passou maior vergonha. Imagina um apóstolo, plantador de igreja. Pedro foi envergonhado em público. Por quê? Porque lá no fundo ele temia as autoridades judaicas ainda, aqueles que acreditavam na circuncisão. E Pedro quis projetar uma pessoa que ele não era mais, a fim de ser percebido como um judeu ortodoxo pelos ortodoxos.
O jovem rico que se encontrou com Jesus também mostrou a quem ele servia diante de Jesus. A história está lá em Mateus capítulo 19, versículo 16. Sempre que Jesus não aprova a atitude de alguma pessoa, ele vai dar uma queimada nessa pessoa. Ele vai dar uma queimada, né? Uma patada. Mateus capítulo 19, versículo 16. Certa vez, um homem chegou perto de Jesus e perguntou: Mestre, o que devo fazer de bom para conseguir a vida eterna? Jesus respondeu: por que é que você está me perguntando a respeito do que é bom? Bom só existe um. Se você quer entrar na vida eterna, guarda os mandamentos. Então já tomou uma. O que você está falando? Como é que você chega a bom mestre? E aí o jovem rico no versículo 18 fala: que mandamentos? Perguntou ele. Jesus respondeu: não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho contra ninguém, respeite o seu pai, sua mãe, ame os outros como você ama você mesmo. Aí ele falou: eu tenho obedecido a todos esses mandamentos. Respondeu o moço: o que mais me falta fazer? Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá, venda tudo o que tem, dê o dinheiro aos pobres, e assim você terá riquezas no céu. E aí depois você vem e me segue. Quando o moço ouviu isso, ele foi embora triste, pois era muito rico. Jesus então disse aos discípulos: eu afirmo a vocês que isso é verdade. É muito difícil um rico entrar no reino do céu. Tá lá, ó, foi embora. Ele chegou querendo agradar a Jesus, chamando ele de bom mestre, mas Jesus já deu logo uma nele. Tem ninguém bom aqui não, meu amigão. Deus é bom. Não vem querer me bajular não, porque eu sei bem quem você serve. Era como se Jesus tivesse dito isso: eu sei quem você serve. A hora que você começou a chegar perto, eu falei: você serve a Mamon, e é servo daquele a quem você serve, por isso você não consegue me servir. Eu vou te falar umas verdades aqui e você vai embora, porque não tem como você servir a dois senhores, jovem. E é por esse motivo que será muito difícil o rico entrar no reino dos céus. O jovem rico foi embora, mas não foi só ele que fez isso, que deixou de seguir a Jesus. Uma outra pessoa que queria ser percebida como uma autoridade, e de fato ele era, também foi ter um encontro com Jesus. Ele foi até Jesus de noite, porque ele não queria que seus companheiros religiosos o vissem. Esse também foi outro que, por servir as pessoas, deixou de ser salvo. O nome dele é Nicodemos. Está lá em João capítulo 3, versículo 1. Havia um fariseu chamado Nicodemos, que era líder dos judeus. Uma noite ele foi visitar Jesus e disse: Rabi, nós sabemos que o Senhor é um mestre que Deus enviou, pois ninguém pode fazer esses milagres se Deus não estiver com ele. A patada. Jesus respondeu: eu afirmo ao Senhor que isso é verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Amigão, você precisa nascer de novo. Desculpa, mas do jeito que você chegou aqui em mim de noite, para se esconder dos seus irmãos religiosos, com vergonha de mim, nasce de novo. Nicodemos perguntou: como é que um homem velho pode nascer de novo? Será que ele pode voltar para a barriga da sua mãe e nascer outra vez, Jesus? Jesus disse: eu afirmo ao Senhor que isso é verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Quem nasce de pais humanos é um ser de natureza humana. Quem nasce do Espírito é um ser de natureza espiritual.
Por isso não fique admirado, porque eu disse que todos vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouve-se o barulho que ele faz. Não se sabe de onde vem, nem para onde vai. A mesma coisa acontece com todos os que nascem do Espírito. Como pode ser isso? Perguntou Nicodemos. Jesus respondeu: o Senhor é professor do povo de Israel e não entende isso que eu estou dizendo? Estou desenhando. Pois eu afirmo ao Senhor que isso é verdade. Nós falamos daquilo que sabemos, contamos o que temos visto, mas vocês não querem aceitar nossa mensagem. Se vocês não creem quando eu falo das coisas desse mundo, como vão crer se eu falar das coisas do céu? Ninguém subiu ao céu a não ser o Filho do Homem que desceu do céu. Assim como Moisés no deserto levantou a cobra de bronze numa estaca, assim também o Filho do Homem deve ser levantado, para que todos os que crerem nele tenham a vida eterna. Porque Deus amou o mundo tanto, que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Pois Deus mandou o seu Filho para salvar o mundo, e não para julgá-lo. Aquele que crê no Filho não é julgado, mas quem não crê está julgado, porque não crê no Filho único de Deus. E é assim que o julgamento é feito. Deus mandou a luz ao mundo, mas as pessoas preferiram a escuridão, porque fazem o que é mal. Pois todos os que fazem o mal odeiam a luz e fogem dela, para que ninguém veja as coisas más que elas estão fazendo. Mas os que vivem de acordo com a verdade, eles procuram a luz, a fim de que possam ser visto claramente que suas ações são feitas de acordo com a verdade de Deus. Igreja, aqui nesse finalzinho, Jesus ensina o Nicodemos que as pessoas más, elas fogem da luz, porque a luz revela tudo o que está oculto. A hora que acende a luz, tudo é revelado. Mal sabia o Nicodemos e o jovem rico que eles haviam ido de encontro com a verdadeira luz que ilumina todo mundo. Mal sabia o jovem rico e o Nicodemos que eles tinham ido de encontro com a própria palavra de Deus. O salmista uma vez disse: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. A palavra de Deus, igreja, é luz, a luz de Jesus. Eles estavam diante da própria luz, da própria palavra. E quando nós estamos diante da luz, que é a palavra de Deus, a nossa verdadeira imagem, a nossa imagem real, ela é revelada. Nós somos revelados como somos diante da palavra de Deus. Porque a palavra diz em Hebreus capítulo 4, versículo 12: pois a palavra de Deus é viva e poderosa, e corta mais do que qualquer espada afiada dos dois lados. Ela vai até o lugar mais fundo da alma e do espírito. Ela vai até o íntimo das pessoas e julga os desejos e pensamentos do coração delas. Não há nada que se possa esconder de Deus. Em toda a criação, tudo está descoberto e aberto diante dos seus olhos, e é a Ele que todos nós teremos de prestar contas. Diante da verdadeira palavra de Deus é revelada a nossa verdadeira intenção do coração. Por que fazemos o que fazemos? Por que você quer pregar tanto? Por que você quer tanto cantar na igreja? Por que tanto você quer servir nesse ministério? Eu me lembro quando eu comecei a pregar no trem, porque eu, sendo uma pessoa tímida, eu abria a minha boca naquele vagão lotado de gente, de manhã cedo, 7 horas da manhã, era o trem das 7. Porque eu me lembro que vinha uma voz do além e me falava: tá vendo todas essas pessoas, Marquinho?
Muitos estão com vários problemas, outros estão pensando só nessa vida, correndo atrás do dinheiro. A grande maioria aqui estão indo para o inferno, mas você tem a verdadeira palavra. Por que não pregar essa palavra aqui? Para que eu possa transformar a vida delas da mesma forma que eu transformei a sua. E aí eu ia e falava: a paz do Senhor, irmãos. Queria só compartilhar um versículo aqui com vocês nessa manhã. Eu sei que todos estão indo para o seu ambiente de trabalho, mas é uma palavra rápida que eu quero ministrar para vocês aqui, só para abençoar o dia de vocês, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu seu único Filho para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe a sua viagem, que todos os seus planos dê certo, que seja tudo um sucesso em nome de Jesus. E eu ministrava a palavra no trem, igreja. Agora, por que eu quero tanto cantar na igreja? Por que eu quero tanto fazer sucesso com a minha música gospel? Por que eu quero aplausos? Por que eu quero ser reconhecido? Qual é a verdadeira intenção do meu coração? Qual é a real motivação? Se a palavra de Deus pregada aqui na terra não conseguir revelar para a gente as verdadeiras intenções do nosso coração, a ponto da gente rever o porquê que a gente serve, o porquê que a gente prega, o porquê que a gente vem para a igreja, o porquê que a gente canta, ministra, o porquê que a gente quer ser tanto líder de um ministério. Saiba que um dia, assim como Nicodemos e o jovem rico, um dia nós estaremos diante da verdadeira luz, e ali diante dele nós seremos revelados como somos, porque ele é um fogo consumidor. Em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1, eu estou terminando. Essa é aquela primeira carta que eu falei que Paulo enviou aos Coríntios e que deixou eles mordidos. 1 Coríntios 3:1. Na verdade, irmãos, eu não pude falar com vocês como costumo fazer com as pessoas que têm o Espírito de Deus. Eu tive de falar com vocês como se vocês fossem pessoas do mundo, como se fossem crianças na fé. Eu tive de alimentá-los com leite e não com comida forte, pois vocês não estavam prontos para isso, e ainda não estão prontos, porque vivem como se fossem pessoas desse mundo. Quando existem ciumeiras e brigas entre vocês, será que isso não provam que vocês são pessoas desse mundo e fazem o que todos fazem? Quando alguém diz, eu sou de Paulo, e o outro fala, eu sou de Apolo, será que assim não estão agindo como pessoas desse mundo? Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Somos somente servidores de Deus, e foi por meio de nós que vocês creram no Senhor. Cada um de nós faz o trabalho que o Senhor lhe deu para fazer. Eu só estou fazendo o trabalho de Deus. Eu plantei, Apolo regou a planta, mas foi Deus que fez crescer. De modo que não importa nem o que planta e nem o que rega, mas sim Deus que dá o crescimento. Porque se um planta, o outro rega, mas não cresce nada, não adianta de nada. Pois não existe diferença entre a pessoa que planta e a pessoa que rega. Deus dará a recompensa de acordo com o trabalho que cada um tiver feito. Porque nós somos companheiros de trabalho no serviço a Deus. E vocês são o terreno no qual Deus faz o seu trabalho acontecer. Vocês são também o edifício de Deus. Usando o dom que Deus me deu, eu faço o trabalho de um construtor competente. Eu ponho um alicerce, o outro constrói em cima dele. Porém, cada um deve construir com cuidado. Porque Deus já pôs Jesus Cristo como o único alicerce. E nenhum outro alicerce pode ser colocado. Às vezes tem uns que se acham que é o alicerce, mas não são. Versículo 12: alguns usam o ouro, ou a prata, ou as pedras preciosas, para construírem em cima do alicerce.
e outros usam madeira, capim ou palha. Lembra da história dos 3 porquinhos? Fica com ela na cabeça. O dia de Cristo vai mostrar claramente a qualidade do trabalho de cada um, pois o fogo daquele dia mostrará o trabalho de cada pessoa. O fogo vai mostrar e provar a verdadeira qualidade do trabalho, a verdadeira intenção do coração, a qual ele veio servir na igreja, a qual ele veio pregar, a qual ele veio ministrar. O fogo vai revelar se aquilo que alguém construir em cima do alicerce resistir ao fogo, então o construtor receberá a recompensa. Mas se o trabalho de alguém foi destruído pelo fogo, então esse construtor perderá a recompensa. Porém, ele mesmo será salvo, como se tivesse passado pelo fogo, para se salvar. Nós não estamos falando de pessoas não crentes, estamos falando de pessoas crentes, porque só pessoas crentes vão ser salvas. Mas as nossas obras, igreja, nós que somos obreiros, elas serão provadas no fogo. A verdadeira intenção do nosso coração será provada no fogo. Ou nós receberemos recompensa e entraremos no reino, ou a gente entra no reino e fica a mão para trás, sem nada, mas entramos. O tribunal de Cristo é uma audiência onde todos os crentes irão se apresentar diante de Jesus e prestar conta do que fez. Mas a prestação de contas não será com as nossas palavras. Não, Senhor, um minutinho. Você lembra lá aquele dia que eu fiz aquilo lá? Você viu? Senhor, você viu? Eu fiz aquilo, eu dei fruto, eu trouxe resultado. Não. Naquele dia o fogo vai passar. O fogo arderá. Vai queimar o que tiver de ser queimado. O que foi inflamável, palha, feno, vai queimar e só vai ficar pedra preciosa. Só vai ficar a sua imagem real, querido. A sua imagem projetada, ela vai queimar. A sua imagem percebida, que era aquilo que você queria que as pessoas percebessem de você, e que realmente elas perceberam. Passamos a vida acreditando que você era aquela pessoa. Lá no tribunal de Cristo, vai queimar. E só vai ficar a nossa imagem real diante dele. Nós seremos revelados como somos. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Porque todos nós temos de nos apresentar diante de Cristo para sermos julgados por ele. E cada um vai receber o que merece, de acordo com o que fez de bom ou de mal na sua vida aqui na terra. Portanto, 1 Coríntios capítulo 4, versículo 5 agora. 1 Coríntios 4, 5. Portanto, não julguem ninguém antes da hora. Tipo da gente ficar julgando. Ah, ele é hipócrita, ele é falsão, ele é não sei o que. Paulo está falando, não fica julgando. Esperem o julgamento final. Quando o Senhor vier, ele trará para a luz os segredos escondidos no escuro, e mostrará as intenções que estão no coração das pessoas. E então, cada um receberá de Deus os elogios que merece. Portanto, igreja, procure se apresentar diante de Deus como um obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar naquele dia. Seja uma pessoa que teme a Deus e sirva somente a Ele, porque nós servimos a quem nós tememos. Não queira se projetar da forma que você quer ser percebido. Seja uma pessoa real. Abaixe suas cabeças, feche seus olhos.